Estreia do Flamengo, né, no Brasileirão aqui no Maracanã, e o time é muito consistente hoje. Queria que você falasse, principalmente em relação às substituições que você promoveu aos 18 do segundo tempo. Você colocou o Marinho no lugar do Lázaro e o Isla no lugar do Rodinei, os dois que foram responsáveis aí, né, participaram, na verdade, dos outros gols do Flamengo que garantiram essa vitória importante sobre o São Paulo. Eu tenho vindo a dizer, e vou voltar a repetir, a importância de todos os jogadores que estão no elenco, sobretudo quando treinam bem, quando se dedicam, quando estão centrados, têm muito mais chances de poder jogar. Ou seja, o processo também é intuitivo, na forma como nós vamos treinando, como nós vamos lendo o próprio jogo, tudo aquilo que eles nos vão dizendo durante as sessões de treino e os momentos deles determinam tomadas de decisões durante o jogo, e foi aquilo que aconteceu. Dei os parabéns a toda a equipa, sem dúvida, mas sobretudo a quem leu bem o jogo do banco, a quem percebeu o que é que tinha que ser feito, e a determinação, a intensidade e depois a qualidade individual que puseram em campo para podermos sair hoje vencedores. Paulo, boa noite. Aqui à sua direita, Caio Mota, Globo Esporte. Queria que você falasse da importância da marcação alta tão bem ajustada como foi hoje. O João pareceu muito mais assertivo e muito bem na partida, contra um time que picotou muito o jogo quando você tentou sair lá de trás. O Arrasca teve 5 faltas só no primeiro tempo, falando dessa marcação alta que funcionou muito bem. E sobre o Isla, você utilizou ele começando a partida 2 vezes como zagueiro. E ele, quando entrou como ala, ele fez uma assistência, deu um gol e foi muito participativo. Se você mudou um pouco essa visão dele ser utilizado também como ala, ou se você acha que é mais como zagueiro. Obrigado. Eu posso começar já pelo Isla, porque se tu te lembras na altura em que utilizámos o Isla, foi exatamente pela necessidade que tínhamos, pontual, em zagueiros, ou seja, ter um lateral que normalmente tem capacidade de construção, podê-lo baixar, tem capacidade de poder defender a profundidade defensiva, e dentro das dificuldades que nós tínhamos no elenco, nessa mesma posição, procurar entender se o Isla poderia ser uma opção nesse preciso momento. Depois fomos corrigindo e temos vindo a tomar outras decisões, como foi o caso do Arão, nessa mesma posição. Em relação à pressão alta, não é a primeira vez. Depois eu falo aqui sempre na complexidade que os jogos nos dão, porque os adversários são diferentes, a nível coletivo e individual. A ideia da pressão alta, ela sempre existiu, umas vezes bem interpretada, boa intensidade, boa capacidade de roubo. Não é a primeira vez, já tivemos muitas opções em quase todos os jogos de termos pressão alta, roubarmos e termos capacidade para podermos ter situações de finalização, como tivemos hoje, várias, sobretudo nos primeiros 10, 15 minutos. Por isso é algo que nós procuramos. Temos que melhorar bastante sempre que o nosso bloco defensivo é um pouco mais baixo, em várias situações, distâncias, entre linhas, ou seja, ser um bloco único. Conforme vamos para a frente, também temos, quando baixamos, temos que juntar mais linhas. Sempre que o fizemos, tivemos muita capacidade para poder defender. Sempre que as linhas tiveram um pouco mais distantes uns dos outros, demos mais possibilidades ao nosso adversário de hoje para poder chegar um pouco mais à frente. As intensidades baixam, é algo que também temos que melhorar, sobretudo quando o bloco está mais baixo. Temos que ser, sobretudo quando a bola entra dentro do nosso bloco, temos que ser muito mais intensos, e é algo que temos que ir melhorando. Ou seja, nem tudo quando o resultado não é favorável está tudo mal, e nem tudo está tudo bem quando o resultado é favorável, como foi hoje. Ou seja, há muita coisa ainda dentro deste processo para continuarmos a ser consistentes no nosso trabalho, dentro dos nossos conceitos, dentro das nossas ideias, para podermos ser cada vez mais fortes. Paulo, parabéns pela vitória. Raíssa Simplício, da Gol. Eu queria saber de você sobre o gol, né? O Flamengo contratou um goleiro experiente, um goleiro que muitas vezes vem sendo presente em convocações da seleção brasileira, e o Hugo, que vem numa crescente, que já estava aqui e jogou hoje. O Santos jogou o último jogo da Libertadores. Eu queria saber de você se o Hugo é o seu titular hoje
ou se você tem planos de colocar o Santos para jogar mais vezes, fazer um revezamento. Qual é o seu plano para essa posição? Bom, no futebol nada é fixo, ou seja, há muitas variáveis que te levam a tomar decisões, e sobretudo nos goleiros. O Santos chegou a este processo passado quase 3 meses, onde há um trabalho e um crescimento do Hugo em que que nos dá confiança, juntamente com o Santos. Falámos com eles relativamente ao momento que ele chegou. Sabemos perfeitamente quais são as nossas decisões, mas, como eu disse, temos o elenco, todos temos que contar com todos, e qualquer momento têm que estar preparados para poder nos ajudar a ganhar.